Olá, pessoal. É um grande prazer estar falando com você aqui do estúdio da Timeline. Olha quem eu estou recebendo para a conversa, para estrear o novo visual que a gente está fazendo aqui na Timeline, que você vai ver durante a semana. Eu estou aqui com a jornalista Elisa Robson. Elisa, muito obrigado pela sua presença, participar dessa estreia do novo formato aqui do estúdio da Timeline. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por encontrar mais um espaço seguro para que nós possamos conversar, falar sobre temas tão sensíveis. E por falar em ambiente seguro, é muito bom estar num ambiente em que você sabe que a Polícia Federal não vai chutar a porta e entrar do nada, né, Elisa? É um absurdo o que a gente vê no Brasil, a ponto de ter a Polícia Federal cerceando a liberdade das pessoas, disso de uma forma física, né? Além da censura que é imposta à perseguição, a gente tem todos esses casos no Brasil assustadores, e graças a Deus, nos Estados Unidos, isso é bastante seguro. E graças a Deus que você está estabelecida nos Estados Unidos. Você não tem nenhum Sim, problema, você trabalha. graças a Deus, nós viemos para cá em função, né, dessas perseguições que estavam acontecendo. Quase todo mundo sabe, eu morava em Brasília, né, trabalhava em Brasília, e depois que eu fiz a minha própria reportagem independente sobre o Que eu me caso lembro do bem. Carvajal, começou uma série de perseguições, ameaças veladas e tudo mais. Então nós decidimos, eu e minha família, meu marido, meus filhos, nos mudarmos para os Estados Unidos e, graças a Deus, temos toda a documentação, legalização, né, que é um momento bem importante para deixar isso frisado, Concordo. e isso tem sido muito importante porque o governo americano assim nos protege do que está acontecendo no Brasil. Então, para a gente que é jornalista, Com né, isso certeza. é essencial ter essa proteção do governo americano. Eu entendo isso bem e as pessoas também, Elisa, no Brasil sabem que nós temos praticamente 2.000 presos políticos, entre eles 500 exilados políticos, que estão vivendo em países como os Estados Unidos, que é o seu caso, pessoas que estão vivendo na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, na Itália e Portugal, sem contar alguns outros países. Então, é muito importante ter essa segurança. Para quem não conhece muito bem o trabalho da Elisa, é o seguinte: quando ela fala da reportagem independente, ela fez nada menos do que entrevistar o militar venezuelano Hugo Carvajal, na Espanha. Você esteve lá pessoalmente com ele, entrevistou. Sim, eu estive na Espanha e fui especificamente com esse propósito de conferir, checar as informações que estavam sendo divulgadas pela mídia internacional e não tendo repercussão no Brasil, que eram as acusações que ele fazia. Ele que tinha sido o ex-braço direito de Hugo Chávez e também trabalhou com Maduro, ou seja, ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele fez acusações muito graves, né, sobre vários governantes ali da América Latina, e inclusive da Espanha e da Itália também, e ele apontou o dedo para o Brasil, né, e falou com todas as letras que as campanhas eleitorais da esquerda, ou seja, de Lula, tinham sido financiadas de forma ilegal, com dinheiro ilegal, né, lá da Venezuela. Então, para mim, pelo menos, isso foi uma coisa muito séria, porque nós estamos falando aí de algo que é totalmente ilegítimo, né, que não pode acontecer, né, ou seja, houve um Correto. sequestro de poder, né, o que foi isso que aconteceu? E foi isso que eu fui investigar na Espanha. Excelente. Bom, então a Elisa, como todo mundo sabe, tem muita coragem. Ela foi na Espanha, investigou e depois ela veio para os Estados Unidos e os Estados Unidos conseguiram finalmente a extradição do Hugo Carvajal, que está nos Estados Unidos. E Elisa, o que você falou que é muito impressionante, que a gente busca informação na mídia brasileira e não tem. Não, não tem, há uma clara sonegação da informação. Então, não querem que este assunto, por exemplo, seja veiculado no Brasil e os brasileiros tenham acesso. Tanto não querem que você não encontra realmente pesquisando no Google do Brasil. Eu não posso falar isso, por exemplo, no meu Twitter, porque o Alexandre de Moraes proibiu o X, né, de deixar aberto meu Twitter para o Desculpa, o X proibiu deixar o meu perfil
aberto, né, o Alexandre de Moraes, para os brasileiros. E ainda ameaçou uma multa, né? Ah, sim, ainda ameaçou Elon Musk de $20 mil por hora, caso os brasileiros, por hora, caso os brasileiros pudessem ter acesso ao meu Então, $20 mil, só perfil. converter, $20 mil são 120 mil lulas, mais ou menos. Ele, por hora, não era nem por dia, não, era por hora. Então, uhum. Realmente, não que fosse pesar no orçamento do Elon Musk, mas, de fato, é uma perseguição. E o que você falou, eu testei várias vezes no Google, a gente coloca no Brasil. Se você testar aí agora, colocar Hugo Carvajal, para tentar encontrar, por exemplo, quando será o depoimento dele nos Estados Unidos, você terá dificuldade para encontrar essa informação, porque ela está escondida em algum lugar e não aparece de forma nenhuma na velha mídia, não aparece. E qual é a data do depoimento dele nos Estados Unidos? Então, isso foi uma coisa muito interessante, Rafael, muito interessante. Por quê? Hugo Carvajal foi extraditado da Espanha para cá depois de um processo muito longo, 10 anos que os Estados Unidos tentavam trazer ele para cá e não conseguiam, até que finalmente deu certo e ele veio para cá, está lá em Nova York preso e faz 2 anos, praticamente que ele já está lá. Era para ter acontecido antes a data do seu julgamento, do seu depoimento, para que ele viesse, né, a falar e a detalhar as suas informações importantes, tão importantes que ele tem, mas houve um atraso de 2 anos. E agora foi marcado para o dia 23 de junho de 2025, mas veja bem que ainda deu um tempo para nós, né, pelo menos é um tempo longo ainda de espera. Com certeza. E por que houve todo esse tempo de espera? Se os Estados Unidos queriam tanto trazer ele para cá, né, e interrogá-lo, de repente tem um delay aí de 2 anos, toda essa demora, e eu fui atrás dessas informações para saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Por que não marcavam de uma vez por todas esse julgamento, esse depoimento aqui nos Estados Unidos? Por que ele estava esperando? E o que eu descobri, Rafael, foi muito interessante. 2 coisas importantes pesaram. Uma foi que o governo Biden, ele fez um acordo lá em certa altura com o Maduro e acabou liberando Alex Saab, que era um outro prisioneiro, testa de ferro de Maduro, tão importante quanto o Carvajal, que estava preso ali em Nova York. E ele fez um acordo com Maduro e liberou esse peso pesado aí do chavismo e mandou de volta para a Venezuela. Hoje Alex Saab está lá no governo, controlando, mandando em tudo. Para a promotoria de Nova York, isso foi uma decisão, assim, assustadora. Assustadora, porque é como que o governo dos Estados Unidos faz um acordo com esse ditador e toma uma medida dessa. Foi uma decisão do executivo mesmo, veio da Casa Branca. Da Casa Branca, okay. Da Casa Branca. Então o Ministério Público ficou bastante preocupado com isso. Eu também fico. E deu uma pausa, um stop, no caso Carvajal. Com qual intuito? Ver o que aconteceria depois das eleições. E daí aconteceu o que todo mundo estava esperando e gostaria que acontecesse, que trocasse de governo e entrasse o Trump. Então, depois que o Trump venceu as eleições, então eles decidiram marcar a audiência do Carvajal e estavam seguros, né, de que o Trump não faria um acordo desse tipo de entregar um nome tão importante do chavismo de volta para a Venezuela. A gente espera que isso não aconteça, né, Elisa? De fato, a gente sabe que existe negociação, existe interesse, prisioneiros de um lado e de outro, mas a gente espera que no caso do Carvajal mesmo, ele seja mantido aqui e ouvido. É o trabalho, o esforço que o Ministério Público de Nova York está fazendo, para que ele fique aqui, para que ele dê o depoimento dele. E outro ponto que também atrasou foi que eu vim a descobrir em dezembro, foi que Carvajal entregou 700 gigabytes de informação. Ok. E isso precisou ser analisado, porque é muita informação. Demais. Muito. Então precisou-se de um tempo para se analisar todo este conteúdo. Tá, isso é técnico, então
precisava desse tempo para analisar o conteúdo. Então, Ok, somou, né, as duas está coisas. marcado para junho, vamos acompanhar isso direitinho. Por outro lado, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem nos Estados Unidos logo no começo do governo Trump e já vem o escândalo da USAID. Ou seja, com isso, por exemplo, adiaram o depoimento do jornalista Oswaldo Eustáquio na Espanha. Ao mesmo tempo que está indo uma Comissão Internacional de Direitos Humanos para o Brasil, composto por um grupo internacional interamericano, o Rumble, a rede social, voltou à sua operação normal no Brasil sem o uso do VPN. Essa comissão que está chegando no Brasil vai se encontrar com pessoas como Felipe Martins. E também a rede social de alguns perfis influenciadores de direita foram liberadas. Não a sua, infelizmente, mas algumas foram liberadas, estavam suspensas e não existe nenhuma explicação. Não existe, pelo menos nas decisões. Então, nós estamos vendo algumas mudanças com a ida dessa comissão, ao mesmo tempo em que as informações do USAID agora estão sendo divulgadas. A gente pode chamar de efeito Trump, efeito governo Trump? Para mim, as coisas estão claramente interligadas. Veja só, quem é o presidente atual agora, interinamente, da USAID? É o Marco Rubio, que era o senador. Sim. Ele é o principal nome que mais foi atrás, investigou e acompanhou a questão do Carvajal. É um nome que está em cima de todas as ações da JBS aqui nos Estados Unidos. Quem capitaneia todas as questões importantes. Inclusive, ele já fez questionamentos, investigações e muito sérias em relação ao que a JBS tem feito. Ele tem acusações gravíssimas contra a JBS. E a JBS, cujos irmãos Batista tiveram conexão com Diosdado Cabello, Cabello, isso, que é o segundo nome lá do Maduro, que é o mesmo grupo que acabou de colocar sob sigilo, né, que o Itamaraty colocou, acho que ontem, né, sob sigilo os telegramas dos irmãos Batista com a Venezuela e as suas conexões comerciais. Então, veja como tem muita coisa interligada. As coisas não são pontas soltas, estão todas interligadas. Então, vem essa comissão que, na verdade, está sendo liderada por um nome, uma pessoa muito importante aqui dos Estados Unidos, que está enxergando, né, e colocando as mãos em todos os aspectos. Lembrando que o Marco Rubio hoje ele é o secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, exato, senador. E o que ele fez? Numa viagem ao Panamá, simplesmente o Panamá mudou de lado, né, não irá renovar o contrato com cinturão e rota da China, o que Xi Jinping está lamentando, mas bastou uma viagem de Marco Rubio para o Panamá para pacificar essa situação. Então, para onde Trump está olhando, a situação está resolvendo. Ele mirou o Canadá, caiu o Trudeau. Marco Rubio foi no Panamá, o canal volta a ser do Panamá e dos Estados Unidos. Quando eles, de fato, mirarem o Brasil, as coisas tem uma tendência de mudar. A gente não fala aqui de 72 horas, daqui uma semana, acabou o jogo, né? A casa caiu, nada disso. O nosso jornalismo, a nossa comunicação é séria, sempre foi e sempre será. A gente não promete expectativa, nada. Simplesmente que as pessoas continuem focadas no que é importante, trabalhando todas essas informações, divulgando a verdade, porque quando chegar a hora, nós estaremos juntos para ajudar, para contribuir, e sempre vem, né, Elisa, com muita luta, com muito sofrimento, mas a vitória vai ser nossa e vai prevalecer, com certeza. Eu tenho, assim, muita esperança, porque, veja bem, 700 gigabytes de informação, eu acho quase impossível que não tenha nada sobre o Brasil. Concordo, veja bem, USAID abriu várias portas para a corrupção. Uma dessas portas vai abrir para uma investigação sobre os ministros do STF e do Brasil, muito provavelmente. Então,
Eu tenho uma boa expectativa em relação a essas investigações que vão convergir para que mudanças profundas que o Brasil precisa ter em relação, principalmente, né, à Suprema Corte, possam acontecer. Com certeza, Elisa. E o que você achou aqui do estúdio da Timeline? Você que está estreando essa poltrona que ainda nem Alan, nem Max, nem Lacombe estrearam. A Elisa está estreando aqui com esse novo pedestal de microfone. Você sabe, né? Eles são extremamente dinâmicos. Daqui a pouco eles mudam tudo de novo. Mas você é a primeira a sentar nessa poltrona e usar esses novos equipamentos aqui. Você Gente, gostou do estúdio? vocês estão de parabéns, assim, porque é tudo muito profissional. A gente vê a imprensa brasileira, às vezes, querendo pôr, blogueiro, não sei o que dizer, querendo insinuar, né, dizer que os jornalistas independentes são amadores. Gente, não tem nada de amadorismo. É extremamente, é um trabalho sério, é um trabalho aqui, ó, com equipamentos modernos, com um profissional capacitado e outros Vou nem falar profissionais quem é o envolvidos. profissional que está ali, né? Seria o Max, mas o Max agora está ocupado. Então, não podemos falar o nome do profissional, mas Então não vamos falar. né, a família que é esse profissional, né, de jornalista que fez história na TV brasileira e Exatamente. de que realmente é um grande profissional, né, que merece todo o respeito, assim como Constantino, assim como Alan dos Santos, Max Cardoso, como Lacombe. Então, todas essas pessoas, como disse a Elisa aqui, são extremamente profissionais e a tendência é melhorar E cada esse vez mais. ambiente está à altura, não podia Está ser à altura, diferente. né? Aconchegante, gostoso, Não, super muito, profissional, câmeras excelentes, uma iluminação. estão de Deixar parabéns. os parabéns para toda a equipe É, do Timeline e agradecer a Elisa e suas considerações finais. Finalmente a gente se conhece, se encontra depois pessoalmente é de verdade, fazer programa, né? Cada um num canto é do verdade. país ou do mundo. E essa é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. Não poderíamos perder a oportunidade desse encontro não, vamos sentar e vamos gravar alguma coisa, né, Elisa? Não, isso foi para mim uma honra, ainda mais que o Rafael veio até aqui, né, aos Estados Unidos, e realmente é muito importante quando a gente consegue fazer essa conexão olho no olho, porque é também uma forma de expressar um apoio, né, que a gente precisa, e a gente que está aqui nos Estados Unidos, a gente precisa muito desse apoio moral, essa força, e então para a gente é muito, muito bacana que o Rafael tenha vindo, esteja aqui também, nos chamando para ficar perto. Legal, muito obrigado. E lembrando aqui, pode ser a câmera aberta, que a Elisa também se deslocou, veio 400 quilômetros para poder vir aqui nos encontrar, fazer uma agenda de compromisso que ela tinha, mas ela fez questão de estar aqui com a gente. Elisa, muito obrigado mesmo, foi ótimo essa nossa primeira conversa pessoalmente, com certeza outras virão. Essa semana teremos novidades e durante o ano de 2025, muitas novidades e muitas Sim, vitórias, né, Elisa? exatamente. Pessoal, muito obrigado, Elisa Robson, e vamos. Ó, timeline, pessoal, tá de parabéns. A gente volta essa semana com mais programas, mais novidades. Muito obrigado, até a próxima.